E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês o prólogo, do volume 11. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis. Espere um minuto, rapidinho. Se você acompanha a comunidade do canal, deve ter visto o que postei ontem. Basicamente, o canal foi monetizado. Então, gostaria de pedir, humildemente, que você compartilhe os vídeos, e me ajude a ganhar dinheiro. Assim, ficarei ainda mais motivado. Obrigado pela atenção. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, na perspectiva de Gondo. Gondo Firebird trocou sua roupa de trabalho. Era um conjunto de macacões, grosseiramente desenhados. Um costurado de tecidos resistentes. Não era flexível, e nem ficava confortável quando desgastado. Eles eram uma má escolha, para o uso diário. No entanto, eram excepcionalmente adequados, para trabalhar nos túneis das minas, onde as condições eram precárias. Vestir isso pode não ter parecido grande coisa, mas ser capaz de usar tais equipamentos era revolucionário quando olhava para a história do povo Dwarf, e como eles já trabalharam nos túneis, praticamente nus, exceto por alguns farrapos. Depois disso, ele colocou um capacete de metal, do tipo que uma infantaria leve poderia usar. O interior das minas era muito úmido, e usá-lo diretamente contra a pele seria desconfortável, devido ao calor e ao escorrimento do suor. Assim, os mineiros enchiam o interior de seus capacetes com toalhas grossas. Finalmente, ele colocou um conjunto de placas de identificação em volta do pescoço. O número 5 estava inscrito na placa de metal. Implicava que ele estava no último dia de seu regime de 5 dias de trabalho e 5 dias de folga. Em outras palavras, Gondo brevemente estaria de folga a partir de amanhã. Depois que os preparativos foram concluídos, Gondo saiu do vestiário e foi direto para o lugar de sempre, a sala de espera. Gondo se espremeu entre vários dwarfs e imediatamente selecionou seu nome no quadro de mensagens. Havia 4 outros nomes, na mesma linha que os dele, e eles seriam os colegas de turno de Gondo, seus colegas de trabalho para hoje. Encontrar os colegas, as pessoas com quem ele compartilharia sua labuta, era uma coisa boa, nessa sala de espera apertada. Parece que Gondo foi o último a chegar, porque seus amigos já o haviam notado, antes que ele pudesse se apressar. Um deles falou: "Ó, Gondo, já faz tempo." Gondo falou: "Ó, Gagais. Tenho a sorte de ter você como líder de turno. Vai ser bom trabalhar com você, o mesmo vale para os outros." Outro falou: "Ó, Gondo, vamos fazer o nosso melhor hoje." Gondo falou: Hoje é o 5º dia, o último dia. Eu vou dar tudo o que tenho." Outro falou: eu me sinto afrouxando já." Eles conversavam assim, enquanto saíam da sala de espera, e selecionavam picaretas, pás, e outras ferramentas de mineração. Então, eles tiraram rações e bebidas, lancheiras, e 2 litros de água, armazenados em um item mágico, que mantinha uma temperatura constante. No entanto, não havia sinal da amada bebida dos dwarfs, cerveja. Não havia como estar lá. Embora fosse verdade que os dwarfs eram altamente resistentes ao álcool, e não ficariam intoxicados com apenas algumas bebidas, mas nenhum chefe de mineração jamais permitiria que seus valorizados trabalhadores sequer tocassem na bebida demoníaca, enquanto trabalhavam nos perigosos túneis. Dito isto, um dos dwarfs tomou um gole de um cantil na cintura, um que não haviam lhe dado. O ar que ele exalava estava fedendo ao cheiro de álcool. Nem ele foi o único a fazê-lo. Gondo também tinha vários recipientes assim. Claro, ele não tinha álcool com ele. No entanto, ele tinha cantis de água, sopa, 5 palitos de doces cozidos, e pão de dwarf, para suplementar suas rações. O interior dos túneis era quente e úmido, de modo que, além de consumir calorias adicionais, eles também precisavam tomar mais água. O fato era que suas rações emitidas eram o mínimo necessário para eles. Seus chefes eram do tipo que cortavam custos, sempre que podiam. Depois de terminar todos os preparativos, eles se aproximaram do dwarf, que estava encarregado do túnel de mineração estatal. Ele estava sentado do outro lado de um balcão, um dwarf assustador e sinistro, de óculos. Ele levantou uma sobrancelha e olhou para Gondo e companhia. Ele murmurou baixinho quando chegou ao dwarf que fedia álcool, mas no final, ele não disse nada. Ele poderia ser o gerente, mas ele ainda era um dwarf, e ele entendia essas coisas. Ou melhor, foi porque Gagais deu o primeiro passo, e falou: "Eu sou o Gagais. Onde vamos escavar hoje?" O dwarf, de aparência arrepiante, bufou, e depois, voltou sua atenção do grupo para um mapa que ele estava vistoriando.
Embora a visão deles estivesse bloqueada pelo contador, era razoável supor que era um gráfico que mantinha as atribuições de todas as áreas de escavação. O gerente falou: "Você estará no setor 8821. Gagais falou: 8821. Termos rochas. Então, termos rochas eram coisas muito importantes para os dwarfs. Dwarfs eram uma raça da terra. A maior parte deles viviam no subsolo. Portanto, quando usavam carvão ou lenha para produzir o calor necessário para se aquecer, cozinhar e forjar, o ar ficava poluído e tornava a vida difícil para eles. Claro, havia itens mágicos que poderiam limpar o ar. No entanto, esses itens exigiam poderes druídicos para serem feitos, e eles eram, lamentavelmente raros, entre os dwarfs. Assim, eles não poderiam produzir itens mágicos em massa. Portanto, eles usaram um metal chamado termos rochas como um substituto para uma fonte de calor. Termos rochas eram um tipo especial de metal. Se alguém as atingisse com um metal muito duro, mitrio, no mínimo, elas produziriam calor intenso. Os dwarfs usavam esse curioso metal como carvão, e suas refinarias e ferrarias consumiam grandes quantidades deles. Assim, pode-se dizer que as termos rochas eram uma parte central da vida dos dwarfs. Aliás, lenha e similares eram raros neste lugar. Um conjunto de placas de metal bateu no balcão. Eram autorizações que permitiam a entrada e a saída dos túneis. Gagais enfiou-os no colar, com uma destreza que ninguém esperaria de seus dedos grossos. Depois disso, ele estudou a folha de papel que lhe foi passada. Ele deixou os outros lerem também, depois de ter verificado o conteúdo. Logo, o papel chegou às mãos de Gondo. Como sempre, ele continha a rota que levava ao seu local de escavação. Gondo gravou a localização de várias junções críticas em sua mente. Elas seriam úteis se tivessem que fugir, devido a uma emergência. Afinal, monstros podem aparecer, até mesmo em uma mina. Então, prestar atenção nessas coisas era essencial. O gerente falou: "Use o carrinho de mineração no terceiro cruzamento." Gagais falou: "Certo. Então vamos." Eles lubrificaram o carrinho de mineração operado manualmente no terceiro cruzamento, e depois o empurraram para frente, de acordo com as instruções de Gagais. O interior dos túneis era iluminado por lanternas, contendo óleo naturalmente incandescente. No entanto, essas lanternas estavam muito distanciadas, por isso, às vezes, seções inteiras do túnel estavam envoltas em escuridão. Dito isto, todos os dwarfs possuíam visão no escuro, o que poderia facilmente superar a escuridão. Claro, essa visão no escuro não tinha alcance ilimitado, mas era o suficiente para navegarem de lanterna a lanterna. Talvez as raças do mundo exterior não pudessem suportar a sensação de pressão que os túneis impunhavam a seus ocupantes. No entanto, não teve efeito algum sobre os dwarfs residentes no subterrâneo. Os túneis pareciam estreitos, mas eram bastante espaçosos para os dwarfs. Dado que a altura média de um dwarf era cerca de 130 centímetros, já um túnel tinha cerca de 180 centímetros de diâmetro, portanto, era amplo o suficiente para eles. Em pouco tempo, o som de passos veio da frente. Se fossem mineiros, como Gondo e os outros, deveriam ter ouvido o som de um carrinho de mineração também. No entanto, não havia nada do tipo. O que foi isso então? Se fosse o som de pés descalços no chão, teriam jogado tudo pelos ares e fugido de volta para o lugar de onde vieram. Entretanto, não foi o caso. Os passos soaram como se tivessem sido feitos com botas. Eles tinham uma ideia de quem poderia estar fazendo esses sons. Logo, eles viram um esquadrão de dwarfs. Gondo e os outros se apertaram para os lados das paredes para não impedir o progresso de seus compatriotas. Bem, eles fizeram isso, mas o carrinho de mineração ainda ocupava espaço no meio do túnel. Então, dizer que eles estavam tentando se manter fora do seu caminho era apenas uma ilusão por parte de Gondo e dos outros. Alguém falou: "Indo para lá. Não há nada lá agora, mas tenha cuidado, de qualquer maneira." Gagais falou: "Ah, obrigado pela sua preocupação. Estamos muito gratos pela sua ajuda." Depois desse breve intercâmbio, eles se separaram da equipe de Gondo. O dwarf à sua frente era um médico de túnel, um Magic Caster, de um sistema alternativo. Seu trabalho era lançar magias que reforçassem o teto e evitassem que pedaços caíssem, impedindo que os mineiros fossem feridos por arestas afiadas nas pedras que estavam escavando, e assim por diante. Era crítico sustentar os túneis, devido ao constante perigo de seu colapso, mas a madeira, o material mais comumente usado para esse reforço, era difícil de encontrar no reino do Arif. Assim, os médicos de túneis usavam sua magia para fortalecer as paredes dos túneis.
Além disso, eles poderiam dizer se estavam cavando muito perto de água ou gás. Com eles ao redor, os mineiros poderiam trabalhar em paz, sem ter que se preocupar com o colapso e coisas do tipo. Atrás do médico de túnel, que tinha muitos trabalhos importantes para realizar, havia guerreiros dwarfs, levemente equipados. Os médicos de túneis não eram comuns, e por isso, eram escoltados por 4 soldados. Depois que o grupo passou por eles, o som de seus passos desapareceu ao longe. Assim como outras cidades dwarfs, a cidade de Fiojra estava no coração de várias veias de minério, ainda em funcionamento. Apenas o oeste permaneceu inexplorado, por algum motivo. Ficava sob a terra, sob as íngremes encostas de vários picos escarpados. Em contraste com suas atitudes descontraídas, os dwarfs eram excelentes matemáticos. Os muitos túneis que irradiavam da cidade, como vasos sanguíneos de um coração, eram o produto de cálculos intricados, e eles formaram obras de arte geométricas, uma vez que foram escavadas. Os caminhos foram colocados, nos túneis principais maiores, para os carrinhos de mineração. Já os elevadores movidos à mão, serviam os poços que foram cavados, para a mineração vertical. Além disso, havia os inúmeros túneis menores, que enraizavam a partir deles. Quando somados, a distância desses túneis ultrapassavam, facilmente várias centenas de quilômetros. Devido ao seu tamanho, não havia como manejá-los, totalmente com guardas. Mesmo guardando cada turno de mineiros, já era algo que demandava enorme trabalho. Portanto, se um monstro aparecesse, os mineiros não tinham escolha, a não ser largar tudo, e fugir de volta para o ponto crítico mais próximo, onde os guardas ficariam a postos. Infelizmente, como as pessoas na superfície sabiam bem, todos os dwarfs tinham pernas curtas. Seria preciso um milagre, para cada um deles escapar com suas vidas. Gondo e os outros pararam o carrinho, no meio da passagem, e ativaram suas lanternas mágicas. Eles então o seguiram, para uma passagem lateral, com suas ferramentas de mineração na mão. O destino deles estava, no final do túnel à frente, o local de escavação do dia. Gagais deu suas ordens, e os mineiros se mudaram para suas posições, sem queixas. Um para manusear a picareta e cavar. Um para dividir o leito rochoso com cunhas. Um para cavar a terra e balançar em um cesto. Um para levar o cesto até o carrinho. Um para empurrar o carrinho de mineração para a pilha de espólios. Gagais falou: "Tudo bem, vamos começar." E com isso, o trabalho do dia começou. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.